Olá, mais uma vez aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Que Deus possa tocar nos seus corações e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Hoje eu quero ler um pouquinho da passagem da palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 12, que fala sobre Jonas. São Mateus, capítulo 12, verso 38. Você que tem uma Bíblia pode acompanhar comigo para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e a palavra de Deus entrar no seu coração. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, a não ser o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis daqui está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio do confim da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa da onde saí. E voltando acha desocupada e adornada, varrida. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Meus queridos, essa lição é muito importante para nós, porque nós vemos aqui que é o próprio Jesus quem está falando. O próprio Jesus quem está falando aqui na sua palavra. Ele está dizendo que muitos escribas e fariseus tomaram a iniciativa de pedir um sinal. Aí ele diz assim: uma geração má e adúltera me pede o sinal, mas não darei outro do que a não ser o sinal de Jonas. Que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Meus queridos, os ninivitas ressurgiram no juízo. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqui ele fala sobre os ninivitas, que eram pessoas más, pessoas que estavam em pecado, pessoas que não tinham um Deus. E Deus pede para Jonas pegar para os ninivitas e levar uma mensagem de Deus para eles e dizer que Deus ia destruir aquele lugar, que Deus ia destruir tudo. E Jonas, então, com medo de ir até Nínive, porque sabia que o povo de lá era mau, cruel, cheio de pecado, pessoas pecadoras, pessoas terríveis. Jonas teve medo e pensou: se eu ir até lá, eu posso morrer. Eles podem se levantar contra mim, eles não vão crer na minha palavra. Eles não vão crer na palavra que Deus está mandando e vão me matar. Jonas quis fazer tudo ao contrário. Jonas quis fugir para não ter que cumprir essa missão que Deus tinha designado a ele. Então ele pega um navio e tenta ir para outro lugar. Mas daí acontece uma grande tempestade, as ondas ficam agitadas e agitada com muita força e muita chuva de vento. Então Jonas estava dormindo no porão e todos estavam perecendo ali no navio, assustados e não sabiam o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquele mal. Desceram até o porão e viram Jonas dormindo. Aí despertaram Jonas e falaram com Jonas o que estava acontecendo. E aí Jonas resolve então falar a verdade, para que o problema era ele, que Deus estava cobrando dele uma coisa que ele tinha que ter feito. Deus tinha pedido para ele ir até Nínive e falar que Nínive ia ser destruída.
e ele não foi. E ali então o navio começou a quase naufragar. E aí disseram: o que nós temos que fazer? E Jonas disse: eu sou o culpado. Então resolveram jogar Jonas dentro do mar. E quando jogaram Jonas no mar, um grande peixe, uma baleia gigante, engoliu Jonas. Deus já tinha feito tudo já de caso pensado. Deu uma boa repreensão em Jonas, para que ele aprendesse a obedecer a sua palavra. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia. Então aqui Jesus confirma: eu não darei outro sinal a vocês, doutores da lei, fariseus e escribas, a não ser um, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem há de ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso falando ele da sua morte na cruz e depois da sua ressurreição, após o terceiro dia. Então ele estava afirmando que ele veio a este mundo com uma missão, e a missão era morrer por nós, dar a sua vida por nós, dar o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos nos salvar. Então esse era o sinal que ele poderia dar para aquele povo naquela época. E aqui ele fala na história também que os ninivitas vão ressurgir no dia do juízo e vão condenar essa geração, porque os ninivitas ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram. Mesmo sendo mal, pecadores, eles ouviram a pregação de Jonas, que tudo ia ser destruído, que eles iam perecer, eles se arrependeram amargamente, eles jejuaram e oraram, e Deus teve misericórdia deles, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus que se compadece, é um Deus que tem compaixão, e Deus se compadeceu daquele povo e Deus não os destruiu. E aqui está dizendo aqui que eles vão se ressuscitar junto com a nossa geração, com essa geração do tempo do fim, e vão a condenar. E ele fala mais também, ele fala também da Rainha do Sul, que se levantou no dia do juízo, que vai se levantar também no dia do juízo com essa geração, e também vai a condenar, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, a Rainha do Sul, ela veio para entender como era a vida de Salomão, e ela ouvia falar muitas coisas de Salomão, e ela queria ter certeza que tudo que ela ouvia, se era verdade. E quando ela falou com Salomão e teve encontro com Salomão, tudo, ela entendeu que não só o que falavam para ela era verdade, mas que havia muito mais coisa ainda de que eles não sabiam. Salomão era incrível, impressionante, a sua sabedoria era magnífica, excelente. Não existia um rei mais sábio que Salomão, porque foi Deus quem deu sabedoria para Salomão. E fala que a Rainha do Sul vai condenar essa geração também, porque essa geração má e adulta pede um sinal. Eles estão diante do dono da vida, diante do dono do universo, eles estão diante do Filho de Deus, do próprio Deus, e não creem nesse Deus, e não creem em Jesus. Eles estão ali vendo Jesus fazer os seus milagres, curar o coxo, o surdo, o mudo. E eles parecem que estão de olhos fechados para não enxergar que este é o Filho de Deus. Pedro reconheceu que Jesus era Filho de Deus quando Jesus perguntou: tu, Simão Pedro, que acha quem eu sou? E Pedro disse: tu és Cristo, Filho de Deus. Pedro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Bem-aventurado seja todos aqueles que acreditar que Jesus é o Filho de Deus, porque Ele é Deus e Ele é o Filho de Deus. Então, que nós possamos nos entregar a Deus e a Jesus e ter comunhão com Deus e reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Que nós não fazemos como essa geração má e maligna, que não reconheceram Cristo como Filho de Deus e que eles vão perecer no dia do juízo, eles vão ser condenados. Está dizendo aqui a palavra, que nós possamos nos salvar, que nós não sejamos condenados junto com esse povo que não crê em Jesus. Que nós possamos crer em Jesus, meus queridos e minhas queridas. Essa é a mensagem de hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal.
e compartilhe, para que todos possam ouvir a palavra de Deus. E até o próximo vídeo com mais um pouquinho da palavra do Senhor. Fique com Deus e a paz do Senhor esteja com todos vós. Amém.